Olá, turma! Professor Enos Andrade. Nesta aula, nós iremos falar um pouquinho aí sobre alguns lançamentos contábeis, um pouquinho diferente do que a gente aprendeu aí nos outros vídeos. Então, nos vídeos anteriores, a gente acabou tendo lançamentos um pouco mais simples. Então, havia o quê? Havia, por exemplo, uma entrada de dinheiro no caixa, por exemplo, né? Aqui no ativo, bem do lado do ativo. E aí a gente fazia aquela pergunta, né? Tem que mostrar o quê? De onde isso? Ou aquela afirmação, né? Tem que mostrar de onde isso veio. Ah, veio daqui, veio então... Veio de financiamento, veio de empréstimo, veio do sócio, né? Nessa aula eu vou passar para vocês algumas coisinhas um pouquinho diferentes. Por exemplo, se ocorre uma diminuição da conta caixa. Então, se ocorre uma diminuição da conta caixa, você vai ter o quê? Em vez de ter um débito na conta caixa, conforme a gente tinha aprendido, a gente vai ter o quê? Vai ter um crédito na conta caixa. Então vai ser uma coisa diferente, um pouquinho diferente aqui. Então, vamos lá para o exercício. Ó. A empresa São Paulo Tecelagem iniciou suas operações em 3 de 8 de 2015 com 100 mil reais. Então, 100 mil reais. Através de uma conta aberta com valor empregado pelo sócio. Então, 100 mil reais, a empresa tem 100 mil reais. Onde que esse dinheiro entrou? Esse dinheiro entrou no caixa. Entrou no caixa aqui, ó. 100 mil reais no caixa. No caixa. Legal, vou colocar aqui. Só que se entrou 100 mil reais no caixa, o que eu tenho que mostrar? De onde isso veio. Então, aquela mesma lógica lá, ó. Entrou no ativo, aí eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. E aí ele diz o quê? Que o valor foi empregado pelos sócios. Então, os sócios colocaram esse dinheiro. Então, de onde que isso veio? Capital social. Capital social. Então, lembrem lá que, seguindo essa lógica, os dois lados do balanço vão sempre se manter iguais. Então, vamos lá. Então, no dia 7 do 8, aqui, ó, segundo lançamento, foi comprada uma máquina no valor de 20 mil reais à vista. Uma máquina à vista no valor de 20 mil reais. Então, o que a empresa tem agora? Ela tem uma máquina no valor de 20 mil. Então, vou colocar aqui, ó, máquinas no valor de 20 mil. Só que se entrou uma máquina, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar de onde isso veio. Então, eu tenho que mostrar o quê? Quem colocou essa máquina? Quem colocou essa máquina? Então, ele fala o seguinte, ó, que essa máquina foi comprada à vista. Foi comprada à vista. Então, vou exemplificar aqui como se a gente estivesse no balanço aqui. Então, dá um exemplo aqui, ó. Se entrou uma máquina à vista, ó, a máquina entrou à vista. Então, entrou lá a máquina à vista, né? Então, 20 mil reais. 20 mil reais. Vou fazer bem esse exemplo aqui. Só que se entrou a máquina, o que eu tenho que mostrar? De onde isso veio. Então, ele está falando que foi dinheiro do sócio, está falando que foi dinheiro do sócio aqui, ó, o patrimônio líquido? Não. Está falando que foi dinheiro de financiamento? Também não foi dinheiro de financiamento. Ele fala o quê? Que o pagamento foi à vista. E se foi à vista, foi dinheiro da própria empresa. E onde que fica o dinheiro da empresa? Fica no caixa. Então, se a gente tem o caixa aqui, ó, o caixa estaria aqui no balanço. Então, o que acontecia? Nós teríamos menos 20 mil no caixa. Uma diminuição aqui no caixa de 20 mil. Então, pela lógica, o que aconteceria aqui? A gente perderia 20 mil no caixa, né? Vou colocar até em vermelho aqui. Então, ele simplesmente desceria. Ele sai do caixa, ó, ele sai do caixa, que está em cima, e desce para a máquina. Então, ele sai do caixa e desce para a máquina. Só sai de um lugar e vai para o outro. Ele se desloca no mesmo lado do ativo. E os dois lados se mantêm, do balanço, se mantêm iguais. O balanço se mantém iguais. Então, voltando para a lógica aqui, ó, a empresa tem máquinas e equipamentos. Então, o que entrou para a empresa? Entrou máquinas. Qual o valor? 20 mil reais. Só que se entrou máquinas, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, tá falando que foi dinheiro do sócio? Aqui, desse lado. Tá falando que foi dinheiro? Não. Tá falando que foi financiamento? Não. Foi dinheiro da própria empresa. Então, ele só se deslocou aqui dentro, do lado do que a empresa tem. Então, onde que esse dinheiro estava? Ó, no caixa. Então, estava no caixa. No caixa. Então, 20 mil reais. Só que nesse caso, o caixa ele vai o quê? Ele vai diminuir. Então, o caixa vai ficar menor. Vai ficar menor. E até por uma questão de lógica. Se eu paguei à vista, o caixa vai diminuir. Então, vamos lá. Aqui, ó, em 8 de 8 de 2015, houve compra de mercadorias no valor de 20 mil reais. Então, foi comprado mercadoria. Então, onde que essa mercadoria entrou? No estoque. Dado no estoque. Entrou no estoque essa mercadoria. Mais 20 mil reais de mercadoria. Só que se entrou a mercadoria, o que eu tenho que mostrar? De onde isso veio. Aí, o que ele fala aqui? Ó, pagos
metade para 15 dias, metade a prazo, e a outra metade à vista. A outra metade à vista. Então, vamos pensar a mesma lógica dessa metade à vista. Ó. Então, entrou aqui, então se eu colocasse aqui como se fosse o balanço seria mais ou menos o seguinte. Ó. Então, eu teria o quê? Estoque 10 mil. Né? Aliás, estoque 20 mil, né? 20 mil reais de estoque. Essa foi a entrada de estoque. Entrada de estoque, 20 mil reais. Legal. Só que se entrou estoque, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Parte foi à vista. Então, parte só saiu do caixa. Então, deixa eu colocar aqui em cima, aqui, ó. Caixa. Então, foi menos 10 mil do caixa. Menos 10 mil do caixa, aqui, ó. Menos 10 mil do caixa. Então, meu caixa, ele simplesmente diminuiu. Então, 10 mil só saiu daqui e desceu para cá. Só isso. E ficou os outros 10 mil. E os outros 10 mil, aí sim, os outros 10 mil foi a prazo. Então, foi por intermédio de fornecedor. E aí seria desse lado aqui, ó. Fornecedor. Quanto? 10 mil. 10 mil. Então, só voltando lá, lógico, olha, entrou o que? Entrou estoque. Quanto que entrou de estoque? 20 mil. O que eu tenho que mostrar? De onde isso veio. Então, parte foi a prazo. Então, foi desse lado aqui, ó, fornecedor. E a outra parte, ele só saiu daqui e desceu para cá, para aumentar os 20 mil. Ó, ele só saiu do caixa e desceu para o estoque. Então, quando a gente volta para cá, ó, então, o que entrou para a empresa? Estoque. Qual o valor? 20 mil. Parte foi a prazo. Então, de onde que esse dinheiro saiu? Do caixa. Saiu do caixa. Saiu do caixa. Do caixa, 10 mil. Então, ele saiu do caixa. E a outra metade foi o quê? A outra metade foi a prazo. Aí, agora, a outra metade, sim. A outra metade preencheu lá o outro lado. Então, veio por intermédio do fornecedor. Então, teve um aumento da dívida com o fornecedor. Um aumento da dívida com o fornecedor. Legal. Aí vamos para o último aqui, ó. Houve pagamento da dívida do fornecedor com a mercadoria. Então vamos lá, ó. O fornecedor está bem aqui, não é isso? O fornecedor está aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pagar a dívida com o fornecedor. Então eu vou até ajustar aqui, ó, fazer um ajuste aqui para a gente entender qual que é a dinâmica que iria acontecer. Ó. Então, se eu paguei o fornecedor, de onde que saiu o dinheiro para pagar? Do caixa. Então o caixa, ó, ele vai perder 10 mil, pela lógica, né? Vai perder 10 mil, porque eu vou pagar o fornecedor. E a conta fornecedores também vai perder 10 mil. Então, ela vai perder 10 mil também. Ó. Vai perder 10 mil daqui, perdeu 10 mil de um lado, perdeu 10 mil do outro. E aí, os dois lados do balanço se mantêm iguais. Então, voltando lá, ó, foi pago, de novo aqui, ó, foi pago a dívida com o fornecedor. Então, a dívida com o fornecedor, o que ela? Zerou, diminuiu. Então, menos 10 mil. Menos 10 mil. E o dinheiro também, da onde que o dinheiro saiu para pagar? Saiu do caixa. Então, o caixa também diminuiu. Caixa também diminuiu. Legal. 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 Aí, o que acontece? Aí, nós poderíamos fechar o saldo disso aqui, né? Ó, tinha 100 mil, menos 20 mil foi para 80, menos 10 mil foi para 70, menos 10 mil foi para 60. Então, meu saldo de caixa que ficou foi 60 mil reais. Legal. Capital social, ó, só teve aqueles 100 mil. Então, ó, 100 mil de capital social. A parte do sócio aqui foi em 100 mil. Máquinas e equipamentos. Foi só isso aqui mesmo, ó, 20 mil de máquinas e equipamentos. 20 mil de máquinas e equipamentos. E de estoque, ó, 20 mil de estoque. Então, 20 mil de estoque. Era o estoque que tinha lá, o estoque ficou. Não foi vendido nada, né? E a conta de fornecedor, ó, 10 mil menos 10 mil, a conta zerou. Então, não ficou nada, não ficou devendo nada para fornecedor. Legal. Então, vamos agora para os débitos e créditos, né? Vou fazer para os débitos e créditos aqui. Então, vou começar tudo de novo lá em cima, ó. A empresa São Paulo Tecelagem Limitada iniciou suas operações em 3 de 8 de 2015 com 100 mil reais através de uma conta aberta com valor empregado pelos sócios. Então, vamos lá. Então, onde que esse dinheiro entrou? No caixa. Aqui no caixa. Então, aquela perguntinha do vídeo anterior. O caixa está do lado do ativo. O caixa está do lado do ativo. Então, ele faz parte do que a empresa tem.
E aí eu vou voltar de novo lá aquelas perguntinhas, né? Quando a gente fala do ativo, então vamos criar uma lógica agora, né? O ativo, ele cobra ou deve? Cobra ou deve o ativo? Então, o ativo, ele deve. Ele deve para quem? Ele deve exatamente para o passivo. E deve para a empresa também. A gente costuma dizer que deve fluxos de caixa, né? Deve retorno. Tudo que está ali, máquinas, se você investe em máquinas, se você investe em estoque, você espera retorno. E as contas do ativo são contas devedoras. E tudo que aumentar em ativo vai ser um débito, e no razonete, quando a gente faz a exemplificação, ele aumenta do lado esquerdo. Ele aumenta do lado esquerdo. Então, voltando lá, ó. A empresa iniciou suas operações em 3 de 8 de 2015 com 100 mil reais. Então, onde que esse dinheiro entrou? No caixa. O caixa cobra ou deve? Então, o caixa deve. Então, logo, o caixa é uma conta devedora. E tudo que aumentar em caixa vai ser um débito e aumenta do lado esquerdo. Deixa eu só até apagar esses lançamentos aqui anteriores, só para a gente já ir fazendo aqui os lançamentos pela lógica, né? Então vamos lá, então o caixa vai aumentar aqui, ó. Então aumentou o caixa do lado esquerdo, 100 mil reais, 100 mil reais, do lado esquerdo, legal. Débito na conta caixa. Só que o que ele fala aqui, ó? Só que se aumentou 100 mil reais no caixa, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, quem pôs esse dinheiro na empresa? Foi os sócios. Foi os sócios que colocaram esse dinheiro na empresa. Então, vamos lá, ó. Sócio, vamos lá, conta capital social. Está onde? Está aqui, ó, no patrimônio líquido. Então, vamos pensar aqui, ó. A conta capital social, uma conta que cobra a empresa ou que deve? Então, é uma conta que cobra. Porque, na verdade, até eu costumo dizer, a parte do sócio na empresa é uma dívida da empresa? Sim, é uma dívida da empresa com os sócios. Ela deve para os sócios isso aí. É uma obrigação dela com os sócios, né? Logo, a conta capital social é uma conta credora. E tudo que aumentar em capital social vai ser um crédito e aumenta do lado direito. Aumenta desse lado aqui, ó, lado direito. Então, vamos lá, ó, conta capital social, 100 mil reais. Então, um crédito na conta capital social. Legal. Então, vamos lá, em 7/8 foram compradas máquinas, 20 mil à vista. Então, o que a empresa tem agora? Ela tem máquinas, ó, tem máquinas, 20 mil. Então, a conta máquinas cobra ou deve? Ó, cobra ou deve? A conta deve, tá? Deve. O ativo, são contas, logo, contas do ativo são contas devedoras. E tudo que aumentar em ativo vai ser um débito e aumenta do lado esquerdo. Então, vai aumentar aqui, ó, desse lado aqui, ó, conta máquinas, 20 mil reais. 20 mil reais. Deixa eu só mudar a cor aqui. Só mudar a cor da fonte aqui. Então, 20 mil reais. Legal. Legal, 20 mil reais de máquina. Só que se entrou 20 mil de máquina, eu tenho que mostrar de onde isso veio. E aqui que é o detalhe, né? Então, vamos lá, ele fala que foi pago à vista. E se foi pago à vista, foi o que a gente viu aqui. De onde que o dinheiro saiu para pagar? Do caixa. O dinheiro saiu do caixa para pagar. Então, voltando para o caixa aqui, ó. Caixa equivalentes de caixa. O caixa é uma conta que cobra ou deve? Então, caixa é uma conta que deve. Logo, o caixa é uma conta devedora. E tudo que aumentar no caixa vai ser um débito. Só que nesse caso, o que vai acontecer com o caixa? Vai acontecer o contrário. O caixa ele vai o quê? Ele vai diminuir. Então, ele diminui o quê? Do lado direito. Então, quando o caixa diminui, como ele é uma conta devedora, quando ele diminui, o que ocorre com ele? Ocorre um crédito. Então, vai diminuir aqui, ó, desse lado, ó, 20 mil reais. 20 mil reais. Ó, então, sem seguir a lógica, ó, um débito na conta máquinas e um crédito na conta caixa. Vamos lá para o próximo aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? O próximo diz que em 8/8 houve compra de mercadorias no valor de 20 mil reais. Então, o que a empresa tem agora? Tem mercadorias, estoque. Estoque é uma conta que cobra ou que deve? Cobra ou deve estoque? Então, estoque é uma conta que deve. Logo,
é uma conta devedora. E tudo que aumentar em estoque vai ser um débito e aumenta do lado esquerdo. Então, quanto foi aqui, ó, o estoque? Vou marcar aqui o estoque aqui, ó. Foi 20 mil de entrada no estoque. 20 mil de entrada no estoque. Legal. 20 mil de entrada no estoque. Bacana aqui. 20 mil. Só que se entrou 20 mil no estoque, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. De onde isso veio. Então, vamos lá. Então, ele fala que parte foi à vista. Não é isso? Ó, metade foi à vista. Então, de novo, se foi à vista, de onde que esse dinheiro saiu para pagar? Ele saiu do caixa. Ele saiu daqui, ó. Ele saiu do caixa. Então, de novo, ó, o caixa é uma conta que cobra ou que deve? Então, voltando lá, o caixa é uma conta que deve. Logo, é uma conta devedora. E tudo que aumentar em caixa vai aumentar do lado esquerdo. Mas nesse caso, o que vai acontecer com o caixa? Ele vai diminuir, ao contrário, né? Porque está saindo dinheiro do caixa. Então, vai ser do lado direito. Vai ser um crédito na conta caixa. Então, vamos colocar aqui, ó, crédito de 10 mil. 10 mil reais. Aqui, ó. 10 mil reais. E a outra metade foi o quê? A outra metade foi a prazo. Lembra lá que a gente fez aqui? Ó, a prazo foi na conta o quê? Na conta fornecedores. Então, vamos lá. A conta fornecedores, ela aumentou. Então, vamos lá. A conta fornecedores é uma conta que cobra ou que deve? Olha, tá aqui desse lado, né? Cobra ou deve? Então, é uma conta que cobra. Ó, os fornecedores é que vão cobrar a empresa. Logo, se ela é uma conta fornecedora, ela é uma conta credora. E tudo que aumentar em fornecedores vai ser um crédito e aumenta do lado direito. Então, aumenta aqui, ó. Aumentou 10 mil reais desse lado aqui, ó, lado direito. Então, vamos fazer, se a gente pegar a lógica, olha o que aconteceu, ó. Houve um débito na conta estoque de 20 mil e 2 créditos para compensar. Um crédito de 10 mil na conta caixa e um crédito de 10 mil na conta fornecedores. Legal. Então, vamos lá. Agora, para o último agora aqui. Ele fala o quê? Que houve o pagamento da dívida ao fornecedor. Então, de onde que o dinheiro saiu para pagar? Saiu do caixa. Então, de novo aqui, ó, a gente está no caixa. Então, caixa é uma conta que cobra ou deve? Então, vamos lá. O caixa é uma conta que deve. Logo, é uma conta devedora. E tudo que aumentar em caixa vai ser um débito e vai aumentar do lado esquerdo. Só que o que vai acontecer com o caixa? Você pagou à vista. Então, é o contrário. O caixa vai diminuir. Então, ele diminui do lado direito. Então, vai ser um crédito na conta caixa. Ó, um crédito, você pagou o fornecedor, né? 10 mil. 10 mil reais, pagou o fornecedor. Legal. Vou colocar aqui a vírgula. Opa. Legal. Só que o que aconteceu? Vamos lá, o fornecedor. Você pagou o fornecedor, não é isso? Tá aqui, ó. Pagou o fornecedor. Então, o fornecedor é uma conta que cobra ou que deve? Então, é uma conta que cobra. Uma conta que cobra. Cobra. Então, ela cobra. Logo, ela é uma conta credora. E tudo que aumentar em fornecedor vai ser um crédito e aumenta do lado direito. Só que o fornecedor vai zerar. Vai zerar. Você pagou a dívida do fornecedor. Então, ela vai diminuir. Então, ele diminui do lado esquerdo. Então, vai diminuir desse lado aqui, ó. Desse lado. 10 mil, diminuiu desse lado. Diminuiu aqui. Legal. Então, agora vamos fechar o saldo das contas. Lembra lá que a gente fez no exercício anterior? Então, a gente fecha o saldo das contas, né? Vamos fechar aqui o saldo das contas. Então, nós tínhamos o que aqui? Nós tínhamos a conta máquina. A conta máquinas e equipamentos, então, deixa eu até alterar aqui a cor Deixa eu alterar aqui a cor da fonte. Então, o que acontece? A conta máquinas e equipamentos, na verdade, só ficou os 20 mil mesmo, ó. Então, lembra lá, a conta máquinas e equipamentos é uma conta devedora. Então, ela fecha o saldo do lado devedor, do lado esquerdo. Vamos lá, conta capital social, só ficou aquela entrada mesmo, não foi isso? Então, só ficou aquela entrada mesmo. Então, vamos lá, 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais aqui, ó. Então, ela só ficou com isso aqui mesmo. Esse é o saldo, tá? Eu estou colocando em vermelho aqui, é o saldo, o fechamento da conta. A gente fechou a conta em 10 mil. Vamos lá, a conta caixa, né? A conta caixa, ela fecha o saldo do lado esquerdo, ó. Ela é uma conta devedora, então ela fecha do lado esquerdo. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a continha aqui, ó. Teve um débito de 100 mil e 3 créditos. Os créditos diminuem o caixa.
Então, aqui, ó, 20 mais 10 dá 40. Então, 100 desse lado menos 40 desse. Então, ela fechou com um saldo aí de 60 mil reais. Ó, 60 mil reais. Esse foi o saldo da conta caixa. Ó, 60 mil reais a conta caixa. Conta estoque. Lembra lá, ó, conta estoque é uma conta devedora. Devedora. Então, ele fecha aqui, ó, do lado esquerdo. Fecha do lado esquerdo. Então, vamos lá. Quanto que foi de estoque? Só teve esse lançamento mesmo, né? Deixa eu alterar aqui a cor da fonte. Então, 20 mil reais. 20 mil reais. Legal. Conta fornecedores. Quanto foi isso? Foi interessante. Não, lembra lá, ó, ela é uma conta credora. Ela está do lado direito. Então, o fechamento dela é do lado direito, lado do crédito. Então, vamos lá, ó. Ela teve um crédito, aumenta do lado direito, crédito, diminui do lado esquerdo, 10 menos 10, 0. Então, fechou 0. Não ficamos devendo nada para o fornecedor. Legal, vamos fechar agora a última etapa, que é o balancete de verificação. Lembra lá que o balancete, para que serve o balancete? O balancete, na verdade, ele é para mostrar, você coloca as contas devedoras de um lado, as contas credoras de outro, e aí o que acontece? Ele vai mostrar se você fez tudo certinho, ou seja, se bateu, né? Se os débitos foram feitos corretamente, os créditos corretamente, e aí as duas colunas têm que dar iguais. Então vamos lá. Primeira conta aqui, ó, máquinas e equipamentos. Deixa eu copiar ela aqui, vou colar aqui, ó, máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos é uma conta que cobra, vamos lá, deixa eu puxar ela aqui, opa, trazer essa coluna para cá, para baixo, para aí que a gente facilitar a exemplificação. Então, é uma conta que cobra ou deve. Lembrando lá, ó, está do lado ativo. Então, ela deve. Logo, é uma conta devedora. Então, o saldo dela aqui, ó, 20 mil. Vou colocar em vermelho aqui mesmo, depois a gente altera a cor. Vamos lá, 20 mil reais. 20 mil. Deixa eu centralizar aqui. Opa. Centralizar as colunas aqui. Legal. 20 mil reais. Então, saldo devedor. Então, vamos lá. Próximo aqui, ó. Capital social. Vou pegar nessa sequência aqui, ó. Então, capital social. Lembrando lá, ó. Capital social. Opa. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Capital social. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui. Lembra lá, o capital social cobra ou deve? Então, o capital social cobra. Logo, ele é uma conta credora. Ele aumenta do lado direito. Direito. Qual foi o saldo que fechou aqui, ó? 100 mil. 100 mil. Então, vou jogar o saldo credor dele aqui de 100 mil. Legal. Vamos para a próxima aqui, ó. Caixa equivalentes de caixa. Vou pegar nessa sequência. Então, vamos lá. Caixa e equivalentes de caixa. Então, caixa equivalentes de caixa. Tá aqui. Caixa e equivalentes de caixa. Opa. Isso. Aqui. Então, quanto que fechou o caixa? Lembra lá, ó, ele fechou com um saldo de 60 mil. 60 mil reais foi o saldo dessa conta. Então, vamos lá. O caixa cobra ou deve? Caixa deve. Logo, caixa é uma conta devedora. Lado esquerdo. Então, vamos jogar aqui, ó. Conta caixa, 60 mil. Estoques. De novo, estoques é a mesma coisa. Estoque cobra ou deve? Então, estoque deve. Conta devedora. Então, deixa eu só puxar aqui o estoque, colocar o nome da conta aqui embaixo, copiar o nome da conta, o estoque aqui, legal, então a conta devedora fica aqui, ó, do lado do ativo, então é do lado esquerdo, ó, lado esquerdo, tá aqui, ó, lado esquerdo, certinho aqui. Então vamos lá, para fechar tem a conta fornecedores, então ó, a conta fornecedores, então conta fornecedores, deixa eu colocar aqui, ó, fornecedores. Então, ela é uma conta o quê? O fornecedor cobra ou deve? O fornecedor cobra. Logo, o fornecedor é uma conta credora. E tudo que aumentar em fornecedor vai ser um crédito. Então, é um saldo credor. O saldo dele é credor. Então, 0. Então, 0. 0 aqui. 0. Opa, coluna de baixo. Aliás, linha de baixo, desculpa. Então, 0. Não teve nada na conta fornecedor. Deixa eu só alterar as cores aqui. Aí a gente já finaliza mais essa videoaula. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Ó? Vamos ver aqui como que ficou, né? Lado devedor, lançamentos de débito, lançamentos devedores. Ó, 20 mais 60 mais 20. Ó, dá um total de 100 mil reais. 100 mil reais.
R$100.000. Isso. Legal. E desse lado aqui, ó, só ficou essa conta, né? Porque 100 mil menos 0, fornecedor foi 0, né? Então, fornecedor não teve fornecedor. Então, vamos lá, ó. Então vai aqui, ó, 100 mil reais. Com a mesma coisa. Mesma coisa. Coloca aqui, acertar aqui certinho. Bateu! Nosso balancete bateu. Fizemos os lançamentos certinhos. Então essa foi aqui a demonstração para vocês terem essas contas aí mais diferenciadas, essas contas aí que, aliás, esses lançamentos mais diferenciados, e que você, a conta de caixa, apesar de ser uma conta devedora, e em muitos casos você é obrigado a fazer um crédito nela, que ela diminui com crédito. E se você pega, por exemplo, uma conta fornecedora, ela diminui com... Então era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.